Subo essa tribuna até de forma envergonhada. Pela primeira vez, preciso dizer que concordo com Lula. Sim, é duro falar isso, mas concordo com ele. Mas, eleitores brasileiros, não se apavorem. Não estou concordando com Lula em encobrir o taradão dos ministérios. Não estou concordando com Lula em indicar uma ministra sob suspeita e ré de ter desviado recursos das crianças quando secretária de Educação em Minas Gerais. Não estou concordando com Lula em abandonar as nossas florestas que estão sendo queimadas como nunca antes na história do nosso país. Não estou concordando com Lula na defesa que a esquerda faz da liberação do assassinato de bebês no ventre de suas mães. Não estou concordando com o Lula na liberação das drogas, nem da defesa da ditadura de Maduro. Mas ontem, o presidente Bolsonaro compartilhou um vídeo, caro colega Luiz, que todos nós precisamos concordar com Lula. Quando ele afirmou em uma entrevista como é o processo eleitoral na Venezuela e fez uma defesa clara do voto impresso que existe no país vizinho, hoje governado por um ditador. Na entrevista, Lula afirmava, abrem-se aspas, as urnas na Venezuela, quando você vota em uma máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. As urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O ticket que Lula se refere nada mais é do que o voto impresso. Aquele que vai na urna e depois é possível fazer, então, bater os dados, ver se a urna tem algum problema na transmissão ao TSE aqui no Brasil. Lá, na Venezuela, em uma ditadura, existe tal segurança para que a eleição não tenha qualquer indício de fraude. Então o repórter questiona, senhor presidente, o presidente Lula. Então o senhor não reconhece que Maduro seja o presidente eleito? E Lula categoricamente afirma, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. Só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. Ou seja, quando nós lutamos nessa casa para defender a maior confiabilidade no processo democrático brasileiro, é justamente isso que nós estamos defendendo. Algo que tire qualquer tipo de dúvida sobre uma eleição. Quem defende o voto impresso, senhor presidente, é quem defende verdadeiramente a democracia. Infelizmente, esse Congresso Nacional já aprovou por 2 oportunidades o voto impresso e auditável. Mas, infelizmente, de forma monocrática, o ministro do Supremo derrubou essa decisão que o Congresso, eleito pelo voto popular, havia tomado. Fica sempre aquela pergunta, qual o interesse de um ministro da Suprema Corte ou de pares aqui na casa não terem a defesa de mais transparência na nossa democracia como uma bandeira prioritária? O próprio presidente Lula, em entrevista, afirmou que com o papel, com as atas, com a comprovação material, é possível comprovar a vitória ou a derrota em uma eleição. E aí fica aquela dúvida na cabeça dos brasileiros. No último dia 7 de setembro, aqui em Brasília, para quem não sabe, Brasília tem 3 milhões de habitantes. Colega Luiz, até as moscas não compareceram no 7 de setembro de Lula. Se você retirar os convidados, o ministro Alexandre de Moraes, a segurança que estava defendendo o ar e quem desfilou, não dava 50 pessoas. Ora, onde é que está esse apoio? Onde é que estão esses votos? Nada melhor para tirar qualquer dúvida, fazer o que o presidente Lula propôs aqui. Ter a questão do voto impresso. Bandeira do meu mandato. Nós, amantes da democracia, temos que defender a maior transparência e confiabilidade do voto. É isso que me comprometo com o povo brasileiro de fazer até o fim do meu mandato. Porque fica a pergunta. De um lado do país, milhares de pessoas nas ruas ovacionando o candidato derrotado. Na capital federal, nem as moscas para aplaudir o candidato vencedor. É muito estranho, senhor presidente. Obrigado.